noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Digam glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Eu quero convidar os amados irmãos e irmãs para nós nos colocarmos em pé na presença de Deus, mais uma vez, em reverência à sua palavra. Só um pouco mais de exercício. Aliás, o exercício faz muito bem para o seu físico, né? Abra comigo a palavra de Deus, a carta aos Efésios. Nós vamos falar por alguns minutos sobre a oração é uma arma espiritual de guerra. Amém? Diga-se de passagem, a oração é a arma mais poderosa que o crente possa usar. Diga comigo, a oração tem poder. Tem poder. Mas você não faz ideia do poder grandioso. Nenhum de nós, não é você, nenhum de nós fazemos ideia de quão grande é o poder da oração. Se eu não me engano, lá por 1700 e alguma coisa, dois irmãos oravam e Deus livrou aquele país de uma guerra civil. Um deles era João Wesley e o seu irmão. É mais ou menos essa data? Os universitários podem me ajudar aí? Ô, gente, que seja então 1790, né? Mas o fato é, e a rainha disse o seguinte: eu temo mais esses dois homens do que qualquer uma outra nação. Glória a Deus. Dá para você ter uma ideia quão poderosa é a oração? Amém. Então, por favor, use a oração. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja uma criança, seja uma pessoa cristã de oração. Aí você vai perceber, ninguém e nada vai te vencer. Eu quero te dizer que a oração pode até não te livrar de algumas situações, mas a oração vai te fortalecer para você vencer qualquer adversidade. Eu já disse aqui uma frase que não é minha, eu ouvi, eu li: aquele que se prostra diante de Deus fica de pé diante de qualquer adversidade. Nós temos N exemplos na Bíblia Sagrada, mas eu vou citar um exemplo aqui dentro de nós mesmos. Um jovem senhor chamado Agostinho Basso. Não preciso ir longe, eu tenho um exemplo, mas está difícil de imitar, viu? Que não dá para acompanhar. O moço gosta de orar. E você não faz ideias das lutas, das provas e tantas. Eu já o acompanho, não faz muito tempo, faz 54 anos que eu conheço, não é tanto tempo, né? Alguns dias, né? E me lembro de um período que a gente acompanhou, que a gente orou, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Você não precisava ligar em casa, bater no portão, nada. Sabe o que ele estava fazendo? Estava no vizinho fofoqueando. Não, ele estava de joelhos na presença de Deus. Glória a Deus. Eu acompanhei algumas vezes. Eu posso dizer porque eu acompanhei, eu presenciei. E aprendi um pouco, mas eu estou me esforçando, também sou jovem, posso aprender muito ainda, né? Amém. É só se esforçar. Então vamos ler a palavra, meus amados.
Filhinhas, se não tem aí, pode trazer um carro-pipa hoje, que hoje eu vou tomar água, hein? Tá bom essa aqui, para começar. Capítulo 6 da epístola, da carta de Paulo aos Efésios, fala acerca das armaduras de Deus. No demais, quanto ao mais, sedes fortalecidos em quem? No Senhor. E no que? E na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de quem? De Deus. Para que poderes ficar firmes contra o que? Porque a nossa luta não é contra o que? O sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra o que mais? Os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do que? Nas regiões. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao mal, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Algumas traduções diz firmes. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus, com toda a oração e súplica, vigiando com toda a perseverança e súplica por algumas pessoas só. Quem está escrito aí? Por todos os santos. Aí Paulo pede uma canja, né? Também por mim, para que eu seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como convém fazê-lo. Deus, revela-nos a tua palavra, abençoa-nos com tua graça e poder, e habilita-nos a usarmos esta arma chamada oração, que é a mais poderosa de todas, e que através dela aprendamos a manusear todas as outras armas do Senhor, e assim o fazendo, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar. Meu Deus, eu subi aqui, era 8h05, já é 8h19. Mas que barbaridade. Mas antes das 10h30 eu paro. Filhinhos, a arma espiritual para a guerra. E Paulo faz uso, porque ele foi também militar, então ele simboliza as armas, comparando as armas de Deus com as armas, com as outras demais armas. E ele começa, depois de, o que me chama a atenção é do versículo 1 ao 9. Ali ele faz algumas recomendações, ou dá algumas orientações. A quem? Aos pais, aos filhos, aos empregados, aos senhores, enfim.
aos cristãos. E depois ele dizer que o filho precisa de obedecer, de respeitar o pai. O filho que não respeita seus pais, ele não vai a lugar nenhum a não ser no abismo. Pastor, mas você não conhece meu pai nem minha mãe. Mas a Bíblia diz que nós temos que respeitar. Então, se a Bíblia diz, não tem o que discutir. Ah, mas ele é assim, assado. Ore que Deus transforma. Pastor, mas você não conhece meus filhos. Mas a Bíblia diz, você não pode causar neles irritações. E tem pais, por causa da sua autoridade que lhe é conferida, ele usa como arbitrariedade, ele provoca, ele fala coisas que causam ira no filho, e não pode acontecer isso, meus irmãos. É o patrão que explora o empregado, é o empregado que rouba seu patrão. Bom, com um cristão não pode acontecer isso, mas Paulo está dizendo dos cuidados que nós temos que ter. E depois dele dar todos esses conselhos, é que ele disse: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque contra esse poder, amados, nenhum mal vai ter êxito. Porque o poder de Deus sobrepuja a todos os poderes. Aleluia. O poder de Deus não tem nem como fazer comparação. É só você ler a passagem do Mar Vermelho. Interessante que ali nem foi feita oração, foi a questão de obediência. Oração sem obediência não tem efeito, viu, irmãos? O rebelde pode orar, pode virar de ponta cabeça, pirueta e fazer o que fizer. Se ele não for obediente, se nós não formos obedientes, obediente a quê? Obediente às leis da natureza, às leis dos homens, naquilo que não contraria as Escrituras, né? Pedro disse: antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas Pedro estava falando em uma circunstância que ele estava coberto de razão. Os homens não queriam que fosse pregado a palavra, que fosse anunciado, que falasse no nome de Jesus. Ele disse: não, isso eu não vou fazer, porque eu prefiro obedecer ao meu Senhor. Então nada pode lhe proibir, nada pode fazer com que você deixe de anunciar a palavra. E Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de nós se ficarmos de boca calada, ai de nós se não pregarmos. Então Paulo está falando acerca das armas, e ele começa dizendo: as armaduras de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, nós temos uma batalha espiritual dioturnamente. Pastor, como é que eu vou fazer na hora que eu estiver dormindo? Não se preocupa, lá do teu lado tem um anjo. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem os livra. Mas o anjo não é tão forte assim. Ele matou 183 mil soldados de um exército inimigo. Aleluia. Mas não é muito forte, né? Tinha que ter matado 1 milhão. Mas se for preciso, pode ter certeza que milhões e milhões ele vai matar. Porque a força dele é dada por Deus. E a força de Deus é ilimitada. Aleluia! Tenha esta força, igreja do Senhor. E esta força está à disposição do Olegário, do Walter, do Becker, do Claudemir, do Joaquim,
Joaquim, da Joana, da Maria, da Teresa, está à disposição de todos aqueles que buscam ao Senhor e crê. Às vezes, orações não são respondidas porque nós duvidamos. Cremos, oramos. Lá no capítulo 12 de Atos, fala daquela história de Pedro preso, aprisionado ele, e a igreja se reuniu e estava orando, aliás, orava incessantemente. A igreja não estava orando só naquele momento porque Pedro estava preso, a igreja já orava, pastor, mas e ele foi preso? Tá. Eu disse anteriormente que a oração nem sempre ela vai te livrar de determinada situação, mas ela vai te fortalecer e você vai vencer qualquer situação, porque há poder na oração. Ela é injetada por Deus, este poder. Então não desanime, continue orando. Continue orando. A minha mãe orou por 34 anos para que os seus filhos fossem salvos. E ela não tinha leitura, não sabia ler, não sabia escrever, não assinava o nome, mas ela aprendeu a orar. Aleluia. Uma coisa maravilhosa ela tinha um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Quantas madrugadas eu ouvia: Deus, salve o Olegarinho, anda gurizinho sapeca, anda gurizinho levado, que era o Olegário. Mas o Senhor alcançou, pela misericórdia dele. Não mereço, não sou merecedor, mas em resposta à oração da minha mãe: mãe, não desista de orar pelo seu filho. Pastor, mas quanto mais eu oro, mais piora. Aí é que está ficando bom. Bom é assim, você ora e já resolve, daqui a pouco você acha que é o tal. Ou fui eu que orei e aconteceu. Ah, por favor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor do universo. Glória a Deus. Aleluia. A Ele, irmãos. Então tome cuidado quando orar. Alguém chega para você: pastor, você orou, pastora, você orou, irmão, você orou, irmão, você orou, e olha, aconteceu. Diga, antes de mais nada: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir esse nome, que é maravilhoso, glorioso. Aleluia. Pegue estas armas e coloque em uso. Comece a orar. Eu estava olhando ali, pastor Walter. Não tem mais. Estava escrito ali: 7 semanas de oração. Aí me veio o versículo 17 de... Não é 17? 16 e meio, então. Para nós não brigar. Orai. Não que aquele título não tenha importância. Tem importância. No meu espírito veio assim: estas 7 semanas é só um treinamento, porque eu quero ser um verdadeiro intercessor. Glória a Deus. Irmãos, quando nós tivermos uma equipe de pelo menos uns 300 intercessores, Aleluia. nada e ninguém segura este ministério. Glória a Deus. Não é porque João, Pedro, Paulo, Joaquim, não. É porque é liderado pelo Senhor. Temos o nosso líder, temos o maior respeito, o maior carinho, muito amor por ele, pastor Jorge. Mas ele é também um instrumento nas mãos de Deus. É um mordomo. E ele sabe disso. Todos nós
sabemos isso, somos apenas mordomos. Então ninguém é maior ou menor, o maior de todos aqui é o Senhor. Amém? Aí Paulo começa a descrever. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo com os vossos lombos com a verdade e com a justiça. Amém. Verdade e justiça é a base do trono de Deus. Ele é verdadeiro, ele é justo. E Paulo certa feita disse assim: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Sofre, pois, comigo as aflições, como bons soldados de Cristo. Soldados do Senhor. A guerra, ela é diuturna, ela é diária. Mas quando vai cessar, pastor? Só quando os clarins, quando as trombetas soarem, e que ele disser: vinde benditos de meu Pai. Aí, um abraço para o gaiteiro, como diz o gaúcho, ou seja, tchau sofrimento, tchau lutas, porque vivemos para sempre na presença do Senhor. E gozaremos a sua plena paz. Mas até lá, nós precisamos de lutar, irmãos. Há um provérbio que diz que se tu fores frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Mas pastor, mas eu não tenho mais onde encontrar força. Ah, tem. Tem uma fonte inesgotável que pode jorrar sobre a sua vida diuturnamente, para que você possa enfrentar e vencer todos os desafios. Mas a cada vitória, dê glórias ao Senhor. Aleluia. A armadura de Deus, a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Amados, até o seu caminhar deve lhe identificar como servo e serva de Deus. Mas isso é muito, pastor, não é muito. Eliseu conseguiu, você consegue, nós conseguimos. Uma certa mulher disse ao seu marido: marido, eu vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. O que o seu vizinho, a sua vizinha tem dito de você? Pense nisso. Se não for algo que glorifique a Deus, mude rapidamente o seu curso, a sua maneira de ser. Não, mas eu não vou mudar. É melhor você mudar do que as circunstâncias te mudarem. Porque mudar você vai, mas nem que a vaca tussa. Agora, se você se propor a mudar, facilita as coisas. Fica bem mais fácil. Mas não é moleza, mas fica bem mais fácil. Dobre o teu coração na presença de Deus. Busque as suas armas. Calce os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Chegaram a Jó e disseram: olha, veio um vendaval, uma tempestade, e seus filhos se foram. Ele simplesmente disse: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó era um homem de oração. Ele orava para conservar
consagração dos seus filhos. Por falar nisso, você tem orado pelos seus filhos? Não reclame dos seus filhos, clame pelos seus filhos. Não reclame dos seus cônjuges, clame pelos seus cônjuges. Não reclame do seu vizinho, clame, ore pelo seu vizinho. Não se preocupa, não tenha medo e não queira destruir o seu inimigo. O nosso único inimigo é o diabo. Ele é o nosso inimigo ferrenho. Mas ele já está vencido pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já venceu. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Significa que eu e você, Paulo já disse, né? Sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por aquele que nos amou, que nos ama. Guarde bem esta arma. E a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra. O salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. E olha que ele teve os seus deslizes, teve as suas falhas, como todo ser humano está sujeito. Podemos até falhar, irmão, não devia, né? Mas erramos, falhamos. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas ele não fica prostrado, ele se levanta. E a Bíblia diz que o Senhor levanta os caídos, sustenta os abatidos, dá graça aos humildes e força aos fracos. Mas nós temos que lutar baseado na palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é entre os familiares, não é entre as pessoas, não. Eu vejo alguns cristãos, alguns crentes, né, tentando resolver o problema com o seu intelecto, com os seus conhecimentos, com as suas influências, com as suas forças. Deixa isso do lado. Se você tem isso, glória a Deus, mas isso aí não vai resolver em situações que precisa do mover de Deus, da ação de Deus. Prefira estar cheio do Espírito Santo, para que você possa vencer todos os desafios. E o salmista diz mais: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquele que me segue, diz Jesus, não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Amados, a palavra de Deus, leia, pratique-a, viva a palavra. Alguém disse: leia a Bíblia para ser sábio, creia para estar seguro, e pratique-a para ser santo. Aliás, faz anos que eu não ouço uma mensagem sobre santidade, sobre santificação, pastor Paulo. Nós temos que retomar. O que vocês acham, irmãos? Jesus, com esse irmão aí, não vai ser nada. Nós precisamos, irmãos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então você está aí juntando títulos, etc. Não sou contra isso. Eu tenho alguns, mas eu sei que eles, muito pouco, mas coisinha ínfima, ele ajuda. O que ajuda e que resolve mesmo é o poder de Deus. Busque ao Senhor, se revista. E agora, por último, no capítulo, verso 18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo
o ênfase que Paulo dá sobre a oração não é aquela oração formal. Eu digo, me perdoe dizer isso formal, porque para muitas pessoas mas quando eu me assento para me alimentar, agradecer a Deus pela alimentação, eu faço uma oração do fundo do meu coração, de gratidão a Deus de verdade por aquele alimento. Agora você está almoçando, terminou a oração, vai almoçar. Antes da primeira colherada, você viu lá o caminhão que tombou? O cara quebrou o pescoço, arrancou a perna. Gente, isso é assunto para na hora do almoço, na hora da comida. A mesa é o altar. Discutir. Tem gente que bota um bife no prato e o celular no outro. A hora do almoço não é hora de celular, meus filhos. A hora do almoço é de se alimentar, é hora de comunhão. Mas eu estou esperando ali. Quem espera a ligação? Depois do almoço você atende. Depois acessa de preferência. Você sabe o que é cesta? É tirar um cochilo, 20, 30 minutos. Tem uns que tiram de 3, 4 horas. Aí é exagero, né? Filhos amados, depois do culto. Não, depois do culto você tem que descansar. Liga amanhã. E a sua família onde é que fica? Não, vamos parar com isso, gente. Você olha um celular, dá a impressão que é uma fruta madura e tem lá 30, 40, 50 bestas, abelha lá. Assim estão as pessoas, doentes já da cuca. Aí diz, mas não dá nada certo. Faça as coisas no tempo certo, ao seu tempo, uma coisa de cada vez. Não, mas eu não tenho esse temperamento. Então procura ter, porque senão vai se dar mal. Lá na frente a coisa vai ficar ruim, e às vezes irreversível. Orando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, orai sem cessar, no Espírito, e para isto vigiando. Eu conheço pessoas que é muito de oração, mas fala tudo, eu vou te contar. Não adianta nada, você anula a sua oração, meu irmão. O irmão chega aqui e me pede uma oração. Isso eu não falo para as pessoas. O que você me fala, eu não conto para ninguém. A maioria das coisas, nem para minha esposa eu não conto. Não interessa a ela. Às vezes é um caso entre eu, você e Deus. Se é entre nós três, vai ficar seguindo com nós três, até eu fazer aquela viagem. Mas a pessoa, Pastor Walter, a pessoa fez uma visita em agosto de 1999. Mas ela não viu mais aquela pessoa. E ela orou por aquela pessoa e ela continua dizendo, mas fulano está mal. Fulana está feia na foto. Então o que adiantou a tua oração? Se eu orei por fulano ou por fulana, acabou aquele problema. Pastor, mas eu vi lá. Você está vendo demais. Olha com os olhos da fé, que os problemas vão desaparecer. Glória a Deus. É isso, meus amados. O Senhor seja glorificado. Vigiai em todo o tempo, orando com toda oração e súplica. Em 2, 3, 4, 5,
10, 15, 30, 40 minutos, você não faz isso, você não consegue. Eu estou falando de uma dificuldade que eu tenho. Só esses minutinhos para mim orando é muito bom. Não sei se é porque é dureza de coração, é cabeça dura, qual é o problema. Mas eu preciso de um tempo maior para mim poder chegar a este nível. Eu preciso. Não sei você. Né? Mas eu preciso. Isso significa que eu preciso de orar mais. Dedicar mais tempo. Eu estava orando ali na sala, sabe quantos por cento o Espírito Santo me recomendou a nós fazermos? Tira 10% do tempo que você usa o celular para olhar aquelas bobagens, aquelas coisinhas, rindo de coisa que não tem graça, rindo até da desgraça dos outros. Desse tempo que eu estou falando, de trabalho não. O trabalho é sagrado, mas dentro de uma certa limitação, que você é limitado, nós somos limitados. 10% só, por favor, igreja. Veja quanto tempo. Bom, amanhã você vai passar o dia todo para ver quanto tempo você gasta. 10 minutos só do tempo que você fica na internet, nas redes sociais, ouvindo os outros falar mal dos outros, ouvindo as barbaridades que as nossas autoridades fazem. Vamos diminuir. Vamos buscar o Senhor. Pastor Walter, ainda dá para orar uns 3 minutos? Eu preciso orar. Vamos ficar em pé, filhos? Outro dia nós